Olá, eu sou Odete Costa, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre antropologia, sociologia, ciências humanas e linguagens. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a sociologia nos países. No outro vídeo nós falamos sobre a sociologia na França. Hoje falaremos sobre a sociologia na Alemanha. O próximo será a sociologia nos Estados Unidos e depois Brasil. Como é de se imaginar, o representante mais expressivo da sociologia alemã é Max Weber. Outros pensadores também contribuíram muito significativamente para a formação e o desenvolvimento da sociologia na Alemanha. Dentre esses eu posso citar Ferdinand Tönnies, e também tiveram outros estudiosos que, a partir da década de 1920, constituíram a chamada Escola de Frankfurt, que nós vamos falar mais tarde nesse mesmo vídeo, certinho? A obra desses autores que eu acabei de citar, elas se ligam fortemente ao processo da unificação alemã, que foi promovido somente após o triunfo de Otto von Bismarck. Quando? Lá na Guerra Franco-Prussiana. E aí o que aconteceu? Lembra que eu falei? Aliás, se você não assistiu, você tem que assistir. Na outra aula eu falei sobre a Guerra Franco-Prussiana, que acabou fazendo com que a Alemanha tivesse uma unificação. Essa guerra, somada com a aceleração da industrialização alemã, esses dois fatores, eles deram à Alemanha uma situação muito diferente da de outros países europeus. Essa situação diferente em que a Alemanha se posicionou foi resultado dessa unificação alemã, claro, e isso alterou a balança de poder na Europa no final do século XIX. O sucesso desse projeto, liderado por Otto von Bismarck, colocou a Alemanha como potência e fortaleceu as ambições imperialistas dos alemães, que se lançaram no objetivo de obter colônias na África, ou seja, os bonitos ficaram na frente com essa história da unificação alemã, graças a Otto von Bismarck. Na Alemanha, a sociologia foi profundamente influenciada pela discussão filosófica, histórica e metodológica que se desenvolveu entre o final do século XIX e o início do século XX. Essa informação é importante para você entender como que a sociologia se desenvolve na Alemanha. A alteração nas estruturas de poder na Alemanha não ocorreu por meio de uma revolução como na França, mas por meio de um acordo entre a burguesia industrial e os grandes proprietários de terra. A burguesia industrial não estava preocupada em alterar a estrutura fundiária. Os grandes proprietários, que faziam parte dessa estrutura fundiária, acabaram se atropelando na burocracia estatal e eles não permitiam de jeito nenhum a formulação de uma legislação trabalhista que prejudicasse os interesses da burguesia. Ou seja, então olha só o que estava acontecendo na época em que a sociologia estava crescendo na Alemanha. Tinha todo esse poder que a Alemanha tinha de poder expandir seu território, colocar colônias em vários países, e também dentro, ali de forma interna, tinha essas alterações na estrutura de poder, onde a burguesia industrial estava junto ali com a estrutura fundiária, né, com os grandes proprietários, se unindo em prol de si mesmos, e isso acabou prejudicando quem? As pessoas. Os pobres, a maioria. O resultado dessa união de poderes fez com que ocasionasse mudanças, só que mudanças por cima, mudanças que favoreceram apenas um grupo de pessoas, sem levar em conta os interesses dos trabalhadores urbanos e rurais. Ruim, né, gente? Muito ruim. Para nós darmos continuidade à nossa saga aqui, eu vou falar apenas de dois sociólogos alemães. Eles foram vitais para o estabelecimento da sociologia na Alemanha. Eles são, obviamente, Max Weber e Georg Simmel. Eu vou começar com Georg Simmel. Esse bonitão teve influência marcante no desenvolvimento da sociologia na Alemanha e também nos Estados Unidos, em especial na escola de Chicago. A gente vai ver isso depois. E na França, ele influenciou demais Durkheim e os colaboradores diretos de Durkheim, né? Aquela primeira leva ali que conviveu com Durkheim. E as suas obras foram traduzidas para o francês e para o inglês. E isso aconteceu inúmeras vezes antes de serem publicadas em alemão, ou seja, tinha um certo entrave, né? Santo de casa não faz milagre, gente. Essa coisa de você ser reconhecido no local onde você
você está, geralmente é só depois que nós vamos dessa para melhor, né? Infelizmente. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Simeon. Ele foi o último dos 7 filhos de um próspero comerciante judeu convertido ao cristianismo. Com a morte do pai, ele herdou uma fortuna considerável que lhe permitiu independência para desenvolver a vida acadêmica. Estudou História e Filosofia na Universidade de Berlim, onde ele foi aluno das mais importantes figuras acadêmicas da época. Em 1881, Simeon defende a sua tese sobre Immanuel Kant e recebe o título de doutor em filosofia. Entre 1885 a 1914, ele lecionou filosofia, ética e sociologia na Universidade de Berlim, mas nunca foi incorporado formalmente à universidade. Ele ocupou o cargo de professor titular de filosofia somente em 1914. E isso ocorreu em Estraburgo, cidade onde ele permaneceu até a morte em 1918. Na virada do século XIX para o século XX, na Alemanha, ocorreu uma grande efervescência filosófica, artística, cultural, e isso se tornou um cenário muito bom para desenvolver a psicanálise, a teoria da relatividade, o positivismo lógico e a música atonal. Certo, eu sei que você ficou curioso sobre a música atonal. Então eu vou falar só um pouquinho rapidinho explicando o que é. A música atonal, num sentido assim bem literal, é a música que não tem um centro tonal, ou seja, um centro principal. Por exemplo, quando alguém vai cantar uma música, um artista, ele fala, me dá a nota dó ou sol. Toda a música dele vai girar em torno dessas notas. Sabe aquela música e que tem os improvisos? É sempre em torno de uma nota. E a música atonal, ela não é em torno de uma nota. E isso rompe com as estruturas tradicionais do tom e da harmonia e causa uma certa bagunça. Isso foi tão sério que houve censura à música atonal, porque estava quebrando a harmonia, enfim, né? As pessoas sempre gostaram de criar casos. Então, voltando para Simeon. Simeon se tornou um conferencista muito aclamado e ele escreveu muitos artigos e ensaios sobre os mais variados temas da filosofia, da lógica, a teoria do conhecimento, a ética, a estética, a metafísica, além de temas da psicologia, da sociologia, da história e da religião. Ou seja, o cara fez, ele tá sendo citado aqui não é à toa, porque realmente ele produziu. Ele escreveu também muitas biografias, por exemplo, Johann Wolfgang von Goethe, de Friedrich Nietzsche, de Immanuel Kant e de Rembrandt, entre outros. E as suas obras sociológicas, claro, nós estamos falando de sociologia, ele escreveu, as mais importantes são Da Diferenciação Social, A Filosofia do Dinheiro, Sociologia, e também ele escreveu Questões Fundamentais da Sociologia. São os escritos dele. Agora vamos para Max Weber. Bom, ele nasceu em 21 de abril de 1864 em Erfurt e ele morre em Munique em 1920. De família abastada, ele teve uma educação formal de boa qualidade que lhe permitiu uma erudição notável. Com 18 anos, ele ingressa na Universidade de Heidelberg, onde escolheu como área de concentração direito, com a história e a filosofia e a economia de forma correlatas, assim, ou seja, o foco era o direito, mas ele abrangeu, ele estudou a história, a filosofia e a economia. Em 1889, ele concluiu o doutorado em Direito Comercial. A tese que ele fez foi sobre a história das sociedades comerciais da Idade Média. E em 1891, ele defende outra tese. Escreveu uma tese, já é canseira, aí o cara vai, escreve outra. A importância da história agrária romana para o direito público e privado. E em 1894 ele se torna professor de economia na Universidade de Freiburg. Ele fica lá por 2 anos e depois ele é transferido para a Universidade de Heidelberg. A partir de 1897 ele é acometido por uma depressão profunda. Sabem que depressão existe desde que gente existe no planeta, né, gente? Agora é mais comum, agora tem o diagnóstico, agora é mais fácil, né, de saber. Nesse período de depressão, ele não conseguiu desenvolver as atividades acadêmicas. E aí, então houve uma pausa. E entre 1902 a 1903, ele retoma as atividades intelectuais, mas isso fora da universidade,
porque ele não tinha condições psicológicas para ministrar as aulas. E aí, no ano seguinte, ele se torna coeditor dos arquivos de ciências sociais, publicação muito importante para o desenvolvimento dos estudos sociológicos na Alemanha, e entre agosto e dezembro de 1904, ele viaja com Ferdinand Tönnies e o Ernst Sombart. Aí ele vai para onde? Vai para os Estados Unidos, né? Por ocasião de quê? Por que ele foi para os Estados Unidos? Por causa de uma exposição universal de St. Louis, onde ele entra em contato com as igrejas, as seitas protestantes daquele país e também com vários escritos de Benjamin Franklin, o que resultou em algo fundamental para suas pesquisas, porque ele pesquisava a relação entre a ética protestante e o capitalismo. Você já ouviu falar desse livro, né? E em 1907, ele recebe uma herança, igual o Simmel, né? Eu tenho inveja desse povo, porque eles nascem em berço, né? Essa expressão berço, ela é dedicada a pessoas que têm posses, tá, gente? Não é só o bercinho ali, não. Tem tempo para estudar, estuda, fundamenta uma ciência, aí os pais morrem e eles recebem uma herança, né? E aí, através dessa herança, ele pode se dedicar ainda mais. Fui falar dos outros, até caiu minha régua aqui de energia. Tá, mas volta aqui, deixa as invejas pra lá. Então ele pôde se dedicar exclusivamente a uma investigação histórica e sociológica. Em 1909 ele colabora com a fundação da Sociedade Alemã de Sociologia. E aí acontece algo muito significativo para o mundo inteiro, que foi o quê? A Primeira Guerra Mundial. Em 1914, Weber foi convocado como oficial da reserva para dirigir um hospital militar. E estando no hospital, ele encontrou tempo, né? Ele tinha um tempinho ali de vez em quando e ele continuou escrevendo partes do livro Economia e Sociedade, que só foi publicado pós-morte, né, pela esposa dele. E além disso, ele também desenvolveu estudos sobre ética e economia, as religiões universais, e escreveu uma série de artigos para os grandes jornais da Alemanha. Nesses artigos ele critica a estrutura partidária do país e a burocratização das esferas políticas na Alemanha. E ele pontuou também que toda essa situação que a Alemanha estava passando vinha por causa da herança de Otto von Bismarck, né, da unificação da Alemanha lá atrás. E em 1917 ele pronunciou uma conferência, ele fez uma conferência e ele produziu um escrito, né? Nesse escrito ele explicita o seu método, ensaios sobre a neutralidade axiológica nas ciências sociológicas e econômicas. E nas ideias expostas em debates, nos jornais e também por sua erudição, Max Weber, após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, ele fez parte da comissão que redigiu em 1919 a nova Constituição Política Alemã, conhecida como a Constituição de Weimar. Legal isso, né? Pode-se afirmar que a vida de Max Weber foi dedicada aos estudos. Mas foi mesmo. Também a pesquisa e a participação ativa na política alemã de seu tempo, por meio de conferências, artigos, jornais e revistas. E Weber não media esforço para analisar e compreender mais profundamente os temas que elegia. Ele aprendeu grego, hebraico, para poder ler a Bíblia lá na sua origem. Ele aprendeu também a ler espanhol para ler os documentos sobre as companhias de navegação e comércio espanhola. E aprendeu russo para ler os jornais sobre os acontecimentos na Rússia de 1905 até a Revolução de 1917. E também aprendeu inglês para ler os textos estadunidenses sobre a vida religiosa e a ética dos protestantes. É mole? Não, não é. Olha só o nível do cara. Então, para ele, o indivíduo é o núcleo de análise por ser único que pode definir as intenções e a finalidade dos seus atos. O ponto de partida da sociologia é a compreensão da ação dos indivíduos atuando e vivenciando as situações sociais com determinadas motivações e intenções. São as ações sociais que ele fala, né? Instituições como Estado e família só ganham sentido quando vistas pela perspectiva das relações sociais. Desse jeito, Max Weber não concebe a sociedade como um bloco,
uma estrutura, mas como uma teia de relações onde o indivíduo tem o seu papel fundamental com as suas ações. Então, as obras de Max Weber são muito vastas e engloba história, direito, economia e passa por questões religiosas também e pelos processos burocráticos. Inclusive, Max Weber é muito usado no direito. Ele não fica só aí não, ele faz análise, ele fez, né, análise da cidade, da música, com uma discussão metodológica das ciências humanas e dos conceitos sociológicos. E entre os escritos mais conhecidos, né, nós podemos destacar a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, a Ciência como Vocação, a Política como Vocação, Economia e Sociedade, História Geral da Economia, os ensaios reunidos da sociologia e da religião. Logo após a morte de Max Weber, um novo horizonte se abre para a sociologia. Através de quê? Através da fundação do Instituto de Pesquisa Social vinculado à Universidade Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, que ficou conhecida como Escola de Frankfurt. Em 1923, um grupo de intelectuais, entre esses intelectuais estavam Friedrich Pollock, Leo Lowenthal, Carl August Wittfogel, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Essas mentes brilhantes desenvolveram uma análise da sociedade contemporânea com base em concepções filosóficas de Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, e também usando as visões sociológicas de Karl Marx e de Max Weber e, obviamente, o pensamento de Freud, que também influenciou o andamento da Escola de Frankfurt. Os integrantes do grupo de Frankfurt pretendiam desenvolver uma teoria crítica da sociedade capitalista e eles buscavam explicar os fenômenos que iam da análise da personalidade autoritária até a indústria cultural. Ou seja, bem amplo. E eles mantiveram a crítica ao positivismo e ao pragmatismo, procurando demonstrar a necessidade de refletir sobre as condições que permitiram a emergência do nazismo e sobre o significado dessa ideologia. Então, essa escola foi muito importante. Imagina, ela era na Alemanha, o nazismo nasce na Alemanha. As reflexões desses intelectuais culminaram com uma grande crítica a quem? A razão instrumental e as formas de controle sobre a sociedade contemporânea. Ou seja, em resumo, os pensadores da Escola de Frankfurt analisaram e denunciaram algumas estruturas de dominação política, econômica, cultural e psicológica da sociedade moderna. Eles demonstraram de forma bem clara a capacidade destrutiva do capitalismo, principal responsável pela estagnação da economia política, crítica e revolucionária. A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise do pensamento filosófico e sociológico. O objetivo era o quê? Era estabelecer um novo parâmetro de análise social com base na releitura do marxismo. E todos os integrantes da Escola de Frankfurt precisaram sair da Alemanha. Por quê? Por causa da perseguição nazista. Imagina, uma escola que bate de frente, frontalmente, aos interesses nazistas. Então, não ficou todos tiveram que se exilar em outros lugares. Adorno e Horkheimer voltaram ao país depois do fim da Segunda Guerra Mundial e deram continuidade à Escola de Frankfurt. Entre outras pessoas que também fizeram isso foi Jürgen Habermas. Nós temos muitos livros do Habermas. Eles fizeram parte da segunda geração. E o Axel Honneth fez parte da terceira geração da Escola de Frankfurt. Obviamente que a primeira geração foram esses que eu citei acima. Nos vemos no próximo vídeo com o próximo tema, que é a sociologia nos Estados Unidos. Até lá, se cuide, fique bem e nos vemos na próxima.